Índia, um país de extremos como nenhum outro em todo o mundo. Uma diversidade impressionante, onde etnia, cultura, religião e idioma se reúnem em um caleidoscópio deslumbrante da humanidade. Na história de 7.000 anos de idade, a Índia tem fornecido ao mundo suas riquezas de maneira generosa, ainda que, segundo os especialistas, grande parte de sua ciência e tecnologia nunca tenha saído dos limites territoriais da Índia, o que sugere que uma enorme riqueza ainda se mantenha entre esse povo, limitada às suas próprias tradições. Uma riqueza esquecida, que torna a Índia uma das nações mais misteriosas do planeta. Um símbolo da riqueza contida na Índia são as diversas construções megalíticas espalhadas dentro do seu território. E com relação a isso, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando o assunto é arquitetura indiana? Provavelmente é o Taj Mahal, uma grande obra da arquitetura mongol que foi considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. Ou talvez sejam as belas construções hindus, cheias de cores, estátuas e elementos muitas vezes ousados. Ou talvez você lembre dos templos budistas. A realidade é que a Índia tem uma história arquitetônica muito rica, que mistura várias crenças, técnicas de construção e a busca pelo equilíbrio espiritual. Porém, algumas dessas talvez não sejam tão conhecidas entre o público, como é o caso dos muitos monumentos de Hampi, uma antiga região da Índia que foi fundamental para tudo o que conhecemos sobre o país hoje em dia. E é justamente isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o mundo desconhecido diretamente e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Hampi, Índia. A cidade era de tal modo grandiosa que meus olhos nunca tinham visto nada parecido e não tinha conhecimento de existir no mundo lugar como esse. Dizia o viajante persa Abdur Razak, no início do século XVI, sobre Hampi. Havia opulentos palácios e templos, fortificações maciças, aquedutos, pavilhões, estábulos para elefantes reais e pilares elegantemente esculpidos. Uma cidade cujos mercados vendiam diamantes, pérolas, sedas finas e cavalos. Era o cartão de visitas da capital dos poderosos do sul da Índia, o Império Vijayanagara, que dominou o mundo entre os anos de 1336 a 1565. Hampi, como é conhecida hoje, chamava-se Vijayanagara e era a capital do império de mesmo nome. Em apenas 200 anos, 3 gerações de soberanos hindus levaram Vijayanagara ao seu apogeu, algo repentino. Foi a segunda maior cidade do mundo em seu tempo. Cerca de 500.000 pessoas viviam em Hampi e seus arredores. Para se ter uma ideia do tamanho da cidade, nessa época a população de Paris não chegava a 200.000 pessoas. A única cidade no mundo um pouco mais populosa que Vijayanagara era Pequim. Conhecida desde o século XVIII pelos europeus, na época, era considerada mais grandiosa que Roma, Paris e Lisboa. Hampi ocupa uma área de 26 km² na região do Vale do Rio Tungabhadra, em Karnataka, na Índia. É um dos locais da Índia com muito valor histórico. Foi por isso que, no início do século XVI, um viajante persa chamado Abdur Razak escreveu em seus registros de viagem que Hampi era de tal modo grandiosa e majestosa que, em suas viagens pelo mundo, ele nunca havia visto nada igual. Essas palavras, inclusive, já foram citadas nesse vídeo. Aqui em Hampi jazem as antigas ruínas de Vijayanagara, uma riqueza para a arquitetura megalítica do mundo antigo. Acredita-se que tenham sido construídas pelos antigos indianos entre os séculos XIV e XVI d.C., época em que o mundo funcionava de um modo completamente diferente do que estamos acostumados. No centro fica o complexo do Templo de Vitala, uma obra-prima da antiga arquitetura da civilização da Índia. Simplesmente o maior e mais reverenciado templo da cidade de Hampi.
De acordo com especialistas que possuem uma visão completa deste incrível monumento, o Templo de Vitala foi construído com o objetivo de se fazer um palácio celestial aqui na Terra. Era como se seus projetistas quisessem fazer algo completamente diferente de qualquer outra construção. Para iniciar os trabalhos, o rei reuniu os grandes arquitetos, grandes engenheiros e grandes artesãos entre o povo com o objetivo de criar este maravilhoso edifício. Mesmo antes da construção, todos aqueles profissionais já sabiam que aquele seria um monumento milenar, que duraria por muito e muito tempo. Além disso, também tinham bem em mente que seria importante que o templo demonstrasse toda a beleza e magnitude dos deuses indianos. Não é possível saber com certeza quando a civilização da Índia surgiu, visto que os vários documentos que descrevem suas origens parecem não chegar a um consenso exato. Porém, a ideia mais difundida e aceita é de que o país é uma civilização da Idade do Bronze, que surgiu na mesma época de outras civilizações do Oriente Médio. Contrastando com essa riqueza, Hampi guarda uma herança enorme de tempos antigos. Cerca de 350 templos a tornaram o maior museu a céu aberto do mundo. Graças a isso, em 1986, a cidade também foi caracterizada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A cidade está dividida em 3 partes. Os centros suburbanos, a parte mais popular da cidade, o centro real, onde ficavam as grandes personalidades políticas, e o centro sagrado, composto por diversos templos. Nesse último ficam os templos de Vitala, de Virupaksha, de Krishna, de Achyuta-Raya e a estátua de Narasimha. Uma visita à região é uma jornada ao passado. A melhor maneira de conhecê-la é explorar as ruínas. Elas são muitas e fascinantes e podem absorver a atenção de turistas que passam por aqui. Vijayanagara, capital do Império, dominou toda a região sul da Índia por mais de 200 anos. O Império teve seu apogeu entre 1510 e 1542, quando a cidade se tornou muito importante e um próspero centro comercial, por conta da venda de diamantes, ouro, rubi, pérolas, seda, cavalos, algodão e especiarias, inclusive para toda a Europa via Portugal. Preocupados com a riqueza e o crescimento do poder do Império Vijayanagara, em 1565, sultões muçulmanos do norte da Índia se aliaram e derrotaram o então imperador Ramaraya. A cidade foi invadida, saqueada e destruída. A maioria da população foi executada ou fugiu para outras terras. Assim, toda a região de Hampi viu seu esplendor se transformar em ruínas de um dia para o outro. A cidade foi praticamente abandonada e caiu no esquecimento, até ser, no século XIX, redescoberta pelos britânicos. Hoje, apesar de tamanha destruição que aconteceu no passado, com a invasão dos sultões muçulmanos, ruínas das antigas construções, principalmente templos antigos, ainda permanecem de pé em Hampi. Isso nos faz ter um leve vislumbre do que era a cidade em seus templos de glória, pois, se antigas ruínas conseguem ser tão chamativas, quanto mais seriam enquanto estavam em seu mais pleno funcionamento social? No entanto, apesar de sua importância histórica e beleza arquitetônica, a atual Hampi está longe de ser uma das maiores atrações turísticas da Índia hoje em dia. Cerca de 500 mil visitantes passam por aqui todos os anos, a maioria em peregrinação religiosa. Para boa parte dos turistas que visitam centros importantes na história da Índia, a antiga Vijayanagara ainda continua como uma cidade perdida. Além dos muitos templos, grandes estátuas se destacam em Hampi. Uma dessas é a estátua de Narasimha, a maior de todas, possuindo 7 metros de altura. Narasimha, que significa meio homem e meio leão na língua local, é uma das 10 encarnações do deus Vishnu. No entanto, além de todos os significados que a estátua tem, que não são poucos, o que mais impressiona os turistas é o modo inteligente com que ela foi feita. Fica evidente em seus traços que os antigos indianos possuíam técnicas de corte de pedras próprios, diferentes de qualquer outro já visto ao redor do mundo pela arqueologia.
Outros blocos de pedra espalhados por Hampi, mais precisamente no templo de Vitala, reforçam essas mesmas teorias. Como esse que vemos na imagem. Um bloco que muito nos lembra as rochas do Egito, por exemplo. Existem ainda outros exemplos do corte preciso usado na Índia, como a carruagem de pedra do deus Vishnu. Basta ter uma visão mais próxima da escultura para perceber a maneira impressionante como ela foi esculpida. Um trabalho que certamente precisou ser feito pelos melhores artesãos da época. Além do mais, vários trabalhadores foram necessários para transportar a enorme rocha em que a carruagem foi moldada. Por isso, muitos pesquisadores até chegam a criar teorias que explicam essas construções como tendo sido feitas com o uso de tecnologia antiga. Com sabor de volta genuína ao passado superpreservado, os incríveis templos, palácios, fortalezas e sítios arqueológicos são passeios particulares pela antiga história do planeta e dos seres humanos que viveram há muito tempo em terras da Índia. Em Hampi, na Índia, podemos ver construções monumentais em pedra e granito entalhado que narram a saga da civilização indiana de Vijayanagara e rememoram uma das mais ricas rotas comerciais do mundo antigo. A sofisticada dinastia caiu em abandono e foi descoberta no século XIX, mas o difícil acesso a manteve intacta, preservando toda a magia que nela existia desde a sua construção. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!